Olá e seja muito bem-vindo ao O Relator Sombrio. Quando falamos em assassinos em série, a mente popular imediatamente desenha imagens de casos norte-americanos amplamente explorados pela cultura pop. No Brasil, embora alguns nomes tenham alcançado uma notoriedade sombria e sejam frequentemente revisitados, a verdade é que muitos outros predadores operaram nas sombras, longe dos holofotes da mídia nacional. Suas histórias, não menos aterrorizantes, permaneceram contidas em arquivos de jornais locais ou em processos judiciais empoeirados, compondo um capítulo oculto e perturbador da nossa crônica policial. Hoje, o Relator Sombrio vai tirar 5 desses nomes da escuridão. Vamos dissecar 5 casos que talvez você não conheça em profundidade, mas que são fundamentais para entender a complexidade e a diversidade do homicídio em série em nosso território. São trajetórias que provam que o mal não precisa de fama para ser devastador. Homens cujas ações aterrorizaram comunidades inteiras, desafiaram a polícia e forçaram o sistema de justiça a encarar suas próprias limitações, muitas vezes com um custo humano incalculável. Para construir esta análise, mergulhamos fundo em reportagens, documentários, artigos e registros judiciais, buscando a maior precisão factual possível. Nosso objetivo não é apenas relatar os fatos, mas conectar os pontos. Da infância conturbada ao modus operandi metódico e da investigação complexa ao desfecho nos tribunais. Vamos começar essa jornada sombria, analisando um a um os homens que se tornaram sinônimos de terror em suas regiões, e cujas histórias merecem ser conhecidas, para que nunca sejam esquecidas. A história de Douglas Batista é uma lição aterrorizante sobre as máscaras que os monstros podem usar. Visto por todos como um homem sereno, calmo e prestativo, ele era, na verdade, um predador sádico que operou por mais de uma década sob o disfarce da normalidade. Sua trajetória de vida é um emaranhado de fatores de risco, onde uma disciplina familiar brutal e um possível trauma neurológico se combinaram para forjar uma personalidade criminosa de rara crueldade. Ao olharmos para sua biografia, um detalhe já salta aos olhos: a confusão sobre sua data de nascimento. Fontes brasileiras apontam 1953, enquanto registros internacionais citam 1962. A data mais provável é a de 1953, pois se alinha com um evento crucial de sua juventude: seu serviço no Exército Brasileiro. Essa simples discrepância já nos mostra a dificuldade de se consolidar um perfil preciso de criminosos que operaram em épocas com menos registros digitais. Nascido primogênito de 3 filhos, a infância de Douglas foi marcada pela mão de ferro do pai. Ele era punido com um rigor desproporcional em comparação aos irmãos. A justificativa paterna era de que ele, como o mais velho, deveria servir de exemplo. Essa dinâmica familiar, onde o exemplo era ensinado através da dor e da humilhação, pode ter sido o berço de um profundo ressentimento. A pressão para ser um modelo, imposta pela violência, ensinou a Douglas uma lição perversa: a de mascarar seus verdadeiros sentimentos e impulsos sob uma camada de aparente obediência. Foi essa habilidade de fingir, de parecer inofensivo, que se tornaria sua principal arma para ganhar a confiança, não apenas de suas futuras vítimas, mas, de forma ainda mais trágica, de suas famílias. O custo emocional dessa criação foi incalculável. Aos 18 anos, no início da década de 1970, o destino de Douglas foi alterado por um evento violento e traumático. Enquanto servia ao exército, ele foi atingido pela explosão de uma granada. O acidente deixou um ferimento em seu rosto e, mais importante, sequelas neurológicas. Ele passaria a se queixar de dores de cabeça crônicas e lapsos de memória. Em uma análise criminológica, esse fato é de uma importância imensa. Uma lesão cerebral traumática, especialmente nos lobos frontais, a área do cérebro responsável pelo controle de impulsos, julgamento e comportamento social, é um fator de risco documentado para o desenvolvimento de comportamentos violentos. É impossível fazer um diagnóstico retroativo,
mas é uma hipótese plausível que esse dano físico tenha agido como um gatilho, um catalisador biológico que liberou ou exacerbou predisposições psicológicas que já estavam ali, latentes, moldadas pela infância de abusos. A combinação de um cérebro potencialmente ferido com uma mente já traumatizada é uma fórmula para a catástrofe. Após o exército, a vida de Douglas Baptista seguiu um roteiro superficialmente convencional. Ele se casou em 1975, teve 2 filhos, morou em São Paulo. Após o divórcio em 1983, mudou-se para Porto Alegre e no início dos anos 90 estabeleceu-se na Baixada Santista. Essa capacidade de manter empregos, relacionamentos e uma rotina social é a marca registrada de um assassino em série do tipo organizado. A fachada de normalidade não era apenas um disfarce, era uma ferramenta estratégica. Para as famílias de suas vítimas, ele era o vizinho prestativo, o homem sereno, calmo e sempre disponível para ajudar. Ninguém poderia imaginar que por trás daquele sorriso tranquilo se escondia um monstro que sentia prazer no sofrimento alheio. Um homem cuja economia de emoções escondia uma fortuna de perversidade. O reinado de terror de Douglas Baptista, na Baixada Santista, durou pelo menos 11 anos, entre 1992 e 2003. Seu método era tão consistente quanto brutal. Ele tinha um alvo específico e exclusivo: crianças pobres, com idades entre 5 e 12 anos. A escolha por vítimas de comunidades vulneráveis era uma decisão calculada. Crianças de famílias com baixo poder aquisitivo e pouco capital social frequentemente têm menos supervisão, e suas famílias menos influência para mobilizar as autoridades de forma rápida e eficaz. Essa vulnerabilidade do sistema era o terreno fértil onde Baptista plantava sua semente do mal. Ele se aproximava com paciência, usando uma tática clássica de aliciamento. Inseria-se no círculo social das famílias, tornando-se uma figura conhecida, confiável. Oferecia pequenos presentes, doces, gentilezas. Conquistava a confiança dos pais a um ponto impensável. Eles permitiam que aquele homem tão bom levasse seus filhos para passear, para pescar. A confiança era o seu investimento inicial, a morte da criança, o seu lucro sádico. Uma vez que conseguia isolar a vítima, o ritual de Baptista se desenrolava com uma precisão metódica. Ele as levava para locais ermos, desertos, como manguezais, rios ou praias isoladas. Ali, ele as amarrava. A violência sexual era um componente provável de seus ataques, mas a dificuldade de encontrar os corpos em estado de conservação tornou a comprovação forense um desafio. Apenas no caso de Nathalie Ribeiro, de 5 anos, foi encontrado sêmen compatível com o de Baptista, confirmando o estupro. Mas o ato final de seu ritual macabro revela a verdadeira natureza de sua psicopatia. Ele jogava a criança, ainda viva e amarrada, em um corpo d'água. Ele não as matava antes. Ele as deixava para morrer por afogamento. Em alguns casos, a estrangulação também foi utilizada, talvez como uma variação de seu método. Quando foi finalmente pressionado pela polícia, sua confissão gelou o sangue dos investigadores mais experientes. Ele disse que sentia prazer em ver as vítimas lutando enquanto se afogavam. Ele afirmou ser possuído por uma força estranha. A morte lenta e agonizante da vítima não era um subproduto do crime. Era o objetivo principal. Observar a luta desesperada pela vida, o pânico nos olhos de uma criança indefesa, era o que lhe proporcionava a gratificação psicológica máxima. O afogamento, um método que prolonga o sofrimento, era o clímax de sua fantasia sádica. Era ali, naquele momento, que ele se sentia um deus, com poder absoluto sobre a vida e a morte, um controle que ele jamais teve em sua própria infância. O preço de seu prazer era a vida de inocentes. O legado de sua crueldade está gravado na lista de suas vítimas conhecidas, um testamento da longevidade de sua caçada. Vanessa, sua enteada de 12 anos, desaparecida em 1992. Fabiana Silva dos Santos, de 9 anos,
desaparecida em 1994. Os primos Sabrina, de 10 anos, e Leandro, de 9, desaparecidos no mesmo ano. Luana Elias Inácio, de 9 anos, morta em 1996. Sua irmã, Priscila Elias Inácio, de 8 anos, morta um ano depois. E, finalmente, o crime que levou à sua queda. O duplo assassinato de Nathalie Jennifer Ribeiro e Nagila de Jesus, ambas com 5 anos, em dezembro de 2003. 8 vidas confirmadas, mas a polícia sempre suspeitou que o número poderia ser ainda maior. O percurso de Douglas Baptista pelo sistema de justiça criminal é um retrato chocante de como falhas processuais e uma avaliação de risco terrivelmente inadequada podem custar vidas. Em 2004, ele foi preso como principal suspeito pelos assassinatos de Natal de Nathalie e Nagila. De forma surpreendente, mesmo tendo confessado os crimes na época, ele não foi condenado, foi solto. As fontes não detalham o porquê dessa decisão inacreditável, mas ela aponta para uma falha crítica na investigação ou no processo judicial. Talvez a confissão não tenha sido sustentada por provas materiais suficientes, talvez houve erros processuais, ou talvez, e isso é o mais assustador, as autoridades simplesmente subestimaram a periculosidade daquele homem de aparência calma. Essa soltura foi um erro de proporções catastróficas. Um assassino em série confesso recebeu do próprio Estado a permissão para voltar a caminhar livremente. Após ser libertado, Baptista desapareceu do radar. Mudou-se para Porto Alegre, vivendo nas sombras por quase uma década. Ele só voltaria a ser preso em 2013, pelo assassinato de Fabiana dos Santos, um crime cometido lá em 1994. Por este crime, foi condenado a 18 anos. Mas em mais uma reviravolta que desafia a lógica, ele foi posteriormente beneficiado com a liberdade condicional. A captura definitiva, o fim de sua liberdade, só aconteceu em 8 de dezembro de 2015. As autoridades, finalmente reexaminando os casos antigos, conseguiram conectar de forma inequívoca as provas do duplo homicídio de 2003 a Baptista. Ele foi preso em sua casa na Praia Grande. A caçada havia terminado. Com ele finalmente sob custódia, o sistema judicial agiu com o rigor que deveria ter tido desde o início. As condenações se acumularam. 30 anos pelo duplo homicídio de Nathalie e Nagila. Mais 30 anos pelo assassinato de Priscila Elias Inácio. Somadas à pena anterior, suas condenações ultrapassam 78 anos de prisão. Antes do julgamento final, ele foi avaliado pelo renomado psiquiatra forense Guido Palomba. O laudo foi taxativo, um atestado de sua monstruosidade. Baptista foi classificado como anormal e absolutamente irrecuperável. Hoje, ele cumpre sua pena na penitenciária Dundo de Tremembé, dividindo o espaço com outros criminosos cujos nomes se tornaram infames no Brasil. O caso do maníaco de São Vicente deixou uma ferida incurável na Baixada Santista e um legado de desconfiança. A brutalidade de seus crimes foi tão impactante que impulsionou uma tentativa de mudança na lei. O projeto de lei do Senado 140/2010 buscou criar o crime específico de homicídio em série no Código Penal, com uma pena de 30 anos a ser cumprida integralmente em regime fechado. O projeto foi arquivado, mas sua existência mostra o tamanho do trauma que Douglas Baptista infligiu à consciência do país, um lembrete sombrio de que o mal pode ter a aparência mais serena. Antes de mergulharmos no próximo caso, que nos levará às raízes psicológicas da necrofilia e da misoginia, se a análise profunda de casos como este te interessa, considere se inscrever no canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar produzindo este conteúdo detalhado. O caso de José Paz Bezerra, que a imprensa apelidou de o Monstro do Morumbi, nos transporta para as décadas de 1960 e 1970 e para as profundezas de uma mente moldada por traumas extremos. Seus crimes são um estudo de caso sobre como a dor e a humilhação na infância podem apodrecer e se transformar em um ódio misógino e em parafilias violentas como a necrofilia. A história de Bezerra
é a prova de que os monstros não nascem prontos. Eles são, muitas vezes, construídos, peça por peça, pela crueldade do mundo. Nascido em Alagoa Nova, na Paraíba, em 1945, sua infância foi um inferno duplo, um cenário de horror psicológico que parece ter selado seu destino. Desde muito cedo, Bezerra foi confrontado com duas realidades traumáticas simultâneas que atacaram os pilares de sua formação psicológica, a figura paterna e a materna. Seu pai sofria de hanseníase, na época estigmatizada como lepra. O pequeno José era o encarregado de cuidar dele. Sua tarefa não era apenas a de um filho zeloso, era a de um enfermeiro forçado. Ele tinha que limpar as feridas, as lesões purulentas, e remover com as próprias mãos as partes necrosadas, os tecidos mortos do corpo do pai. Essa exposição íntima, precoce e constante à decomposição, ao cheiro e à visão da morte em vida, provocou uma dessensibilização brutal. A fronteira entre o vivo e o morto, o cuidado e a necrose, tornou-se borrada em sua mente infantil. Ele aprendeu a associar o corpo humano à degradação. O valor da integridade física foi destruído antes mesmo de ser formado. Ao mesmo tempo, ele era arrastado para o universo sombrio de sua mãe. Ela era prostituta e, de forma inexplicável e cruel, o levava junto para seus programas. Ele era forçado a assistir. A assistir sua mãe, a figura que deveria representar segurança e afeto em atos sexuais com estranhos. Essa experiência é psicologicamente devastadora. Gerou nele uma humilhação profunda e um ódio avassalador pela figura materna. Um ressentimento que ele projetaria mais tarde em todas as mulheres. A sexualidade feminina para Bezerra passou a ser sinônimo de traição, impureza e, acima de tudo, da sua própria impotência e humilhação. A confluência desses dois traumas foi a tempestade perfeita que deu origem às suas parafilias. O ódio pela sexualidade feminina ativa, combinado com sua familiaridade macabra com a morte e a decomposição, culminou em uma confissão, que é a chave para entender seus crimes. Após ser preso, ele revelou que só conseguia sentir prazer sexual com uma parceira que estivesse completamente imóvel, morta. Para ele, o assassinato não era o fim, mas o meio. Era um pré-requisito para sua gratificação sexual. A violência era a ferramenta que ele usava para transformar uma mulher viva, autônoma e, em sua visão, ameaçadora, em um objeto passivo, inerte, sobre o qual ele poderia exercer controle absoluto. Cada assassinato era uma vingança simbólica contra a mãe, um ato desesperado para profanar e destruir a fonte de sua dor. A carreira criminosa de Bezerra deixou um rastro de corpos por São Paulo e Pará, com um modus operandi tão consistente que se tornou sua assinatura. Seus crimes seguiam um padrão rígido, quase um ritual, típico de um assassino organizado movido por uma fantasia imutável. As vítimas eram sempre encontradas em terrenos baldios, nuas ou seminuas. Seus pés e mãos estavam amarrados, frequentemente com pedaços de suas próprias roupas, como sutiãs ou meias de nylon. A causa da morte era quase sempre a mesma: estrangulamento. E os corpos invariavelmente apresentavam sinais de violência sexual post-mortem, a necrofilia. Essa repetição metódica não era apenas um método para matar. Era a encenação de sua fantasia de dominação, humilhação e controle. Um investimento de tempo e energia para satisfazer sua necessidade patológica. Sua escolha de vítimas também não era aleatória. Análises posteriores indicaram que ele procurava mulheres com alguma semelhança física com sua mãe. Isso confirma a natureza profundamente pessoal e psicológica de seus atos. Cada mulher que ele matava era um substituto. Cada assassinato era uma reencenação do trauma, uma tentativa patológica de destruir a imagem que o assombrava. A onda de terror em São Paulo aconteceu entre julho e outubro de 1970. Começou com uma tentativa de assassinato contra uma professora, que sobreviveu e forneceu o primeiro retrato falado. Depois seguiram-se as mortes de Cleonice Santos, Ana Rosa dos Santos,
Vilma Negre, Nilza Alves Cardoso e Wanda Pereira da Silva. Após fugir de São Paulo, ele retomou sua caçada em Belém, no Pará, entre dezembro de 1970 e setembro de 1971, matando Maria Tereza Marvão, Anibalina Martins e outra vítima não identificada. A justiça o condenou por 7 assassinatos, mas ele, em seus interrogatórios, confessou ser responsável pela morte de até 24 mulheres desde 1966. A caçada ao monstro do Morumbi foi um grande desafio para a polícia da época, mas como acontece com muitos criminosos em série, foi um erro nascido da arrogância que levou à sua queda. A pista decisiva veio de sua própria companheira, uma empregada doméstica chamada Aparecida de Oliveira. Bezerra tinha o hábito de roubar pertences de suas vítimas, joias, roupas, pequenos objetos de valor. Ele os dava de presente para a Aparecida. Quando ela começou a ver na imprensa as notícias sobre as mulheres assassinadas e reconheceu os objetos descritos como os presentes que havia recebido, ela o denunciou. Esse ato de guardar troféus é um comportamento clássico. É uma forma de reviver o crime, de manter uma conexão com a vítima, mas também é um descuido fatal, uma subestimação da inteligência daqueles que o cercam. Identificado em São Paulo, ele fugiu para o Pará e, em vez de se esconder, ele recomeçou a matar usando exatamente o mesmo método. Isso demonstra a natureza compulsiva de sua violência. A necessidade psicológica de matar era mais forte que seu instinto de autopreservação. A caçada finalmente terminou, em 9 de novembro de 1971, quando ele foi preso em Belém, vivendo sob uma identidade falsa. Sua prisão foi um marco na colaboração entre as polícias de diferentes estados. O desfecho de seu caso, no entanto, se tornaria décadas mais tarde um dos mais controversos da história penal brasileira. Pelos crimes comprovados, Bezerra foi condenado a penas que somavam mais de 100 anos. Contudo, a lei brasileira da época estabelecia um teto de 30 anos para o cumprimento de pena em regime fechado. Não importava o tamanho da condenação. E ele cumpriu. Após 30 anos exatos de reclusão no Presídio São José, em Belém, José Paz Bezerra, o monstro do Morumbi, foi colocado em liberdade em novembro de 2001. Ele tinha 56 anos. A notícia de sua soltura causou uma onda de choque e indignação em todo o Brasil. Alimentou um debate furioso sobre a adequação do limite de pena para criminosos de altíssima periculosidade, especialmente aqueles com parafilias violentas, considerados por muitos especialistas como irrecuperáveis. A liberdade de Bezerra se tornou o exemplo máximo das limitações do sistema penal em proteger a sociedade de seus predadores mais perigosos. Desde que saiu, seu paradeiro é desconhecido. Não há registros, não há notícias. Ele se reintegrou à sociedade de forma completamente anônima. Um fantasma que um dia foi um monstro, desaparecendo dos registros públicos. O preço de sua liberdade, para a tranquilidade da sociedade, nunca foi calculado. O caso de Jonathan Celestrino, o maníaco da cruz, é diferente de todos os outros. Ele nos força a olhar para um tipo de assassino em série que desafia nossas concepções. O predador adolescente. Com apenas 16 anos, ele cometeu uma série de assassinatos rituais em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, em 2008. Sua história expôs as profundas limitações do nosso sistema socioeducativo e criou um impasse jurídico que perdura até hoje, levantando questões sobre responsabilidade penal juvenil e a possibilidade de uma detenção perpétua no Brasil. Jonathan não foi um produto apenas de traumas, mas também da cultura de seu tempo. Ele conscientemente construiu para si a identidade de um serial killer, influenciado pela internet e pela notoriedade midiática de outros criminosos. Na época dos crimes, ele se identificava com a subcultura gótica. Se descrevia como um neopagão. Essa identidade foi a base para a justificativa de seus atos. Ele não se via como um assassino, mas como um justiceiro.
Sua motivação declarada era a de uma missão divina distorcida: eliminar pessoas que, em sua visão, não seguiam os preceitos de Deus e eram, portanto, impuras. Essa cruzada moral autoimposta era a racionalização que lhe permitia desumanizar suas vítimas e se enxergar como um agente de uma ordem superior, um anjo exterminador. Todo o seu projeto criminoso não visava nenhum ganho financeiro, apenas a satisfação de seu ego macabro. Um fator que não pode ser ignorado em sua formação é a inspiração direta em outro assassino em série brasileiro, Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Jonathan o admirava. Ele tinha a intenção explícita de superar seu recorde de vítimas. Em seu quarto, a polícia encontrou uma foto do maníaco do parque. Este é um exemplo clássico do efeito copycat, onde a fama de um criminoso inspira outros a imitá-lo. Mostra o poder perigoso que a mídia pode ter na formação de novos predadores, transformando assassinos em celebridades macabras. A premeditação de Jonathan era inegável. Ele colecionava, como troféus, os recortes de jornais sobre seus próprios crimes. E de forma ainda mais reveladora, a polícia encontrou seu diário. Nele, uma frase escrita com a convicção de quem encontrou sua vocação: na vida e na morte, eu sou um serial killer. Em sua página na rede social Orkut, ele usava o apelido Dog Hell 666. Ele não era um jovem que explodiu em violência. Ele era um jovem que aspirava a ser um assassino, que planejou e executou esse papel com uma dedicação assustadora. Seus crimes eram marcados por um ritualismo frio e simbólico. Antes de matar, ele submetia suas vítimas a um interrogatório. Questionava sobre sua fé em Deus e, em seguida, sobre sua vida sexual. Com que idade perderam a virgindade, quantos parceiros tiveram, suas preferências. A morte era a sentença para aqueles que, com base nas respostas, ele julgava como impuros. O interrogatório era parte de sua fantasia de poder, onde ele se colocava na posição de juiz, júri e carrasco. A assinatura que lhe deu o apelido de Maníaco da Cruz era a forma como ele deixava os corpos. As vítimas eram encontradas nuas ou seminuas, com os braços abertos e as pernas cruzadas nos tornozelos, simulando uma crucificação. Era uma declaração visual de sua sentença divina. Ele adicionava outros elementos simbólicos. Perto de sua primeira vítima, Catalino Gardena, ele deixou um papel com a sigla INRI. Junto ao corpo de sua última vítima, a adolescente Gleice Kelly da Silva, ele deixou uma nota com as frases Corpse of Thor, corpo de Thor, e Until Next Hell, até o próximo inferno. Mais tarde, ele disse que a palavra correta seria inverno, sugerindo que planejava seguir um ciclo sazonal de assassinatos. Suas 3 vítimas confirmadas foram Catalino Gardena, um pedreiro de 33 anos que ele julgou impuro por ser alcoólatra e homossexual. Letícia Neves de Oliveira, uma frentista de 22 anos, julgada impura por ser lésbica. E Gleice Kelly da Silva, de apenas 13 anos, julgada impura por ser usuária de drogas. A trajetória de Jonathan após sua captura, em 9 de outubro de 2008, criou um problema sem precedentes para a justiça brasileira. Como ele tinha 16 anos, não podia ser julgado como adulto. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, ele foi submetido a uma medida socioeducativa de internação pelo período máximo de 3 anos. A lei determinava que ele deveria ser compulsoriamente libertado ao completar 21 anos, em 2013. Mas, à medida que a data se aproximava, o pânico se instalou. Laudos psiquiátricos periódicos eram unânimes. Jonathan era perigoso, incapaz de conviver em sociedade e apresentava um risco altíssimo de voltar a matar. Diante desse dilema, a lei mandava soltar, mas a psiquiatria mandava prender. A justiça tomou uma decisão controversa. Determinou sua interdição e a manutenção de sua internação por tempo indeterminado, com base nos laudos que atestavam sua periculosidade. Essa decisão, embora buscasse proteger a sociedade,
criou um vácuo legal, contornando as disposições do ECA. O diagnóstico mais recente de Jonathan é de transtorno de personalidade antissocial comórbido com transtorno de personalidade limítrofe, borderline. Os especialistas o classificam como um homicida em série, com moderada a alta periculosidade. Hoje, Jonathan Celestrino continua detido em um regime de internação compulsória na ala de saúde de um presídio em Campo Grande. Ele não está cumprindo uma pena, pois tecnicamente já cumpriu sua medida socioeducativa. Mas ele também não pode ser solto. Sua detenção se tornou na prática perpétua, dependendo de avaliações psiquiátricas anuais que, ano após ano, continuam a atestar que ele é um perigo. O caso do maníaco da cruz é um espelho das nossas próprias contradições, um impasse que questiona os limites da lei, da psiquiatria e da nossa capacidade de lidar com um mal que, por vezes, nasce jovem demais. O investimento em uma solução definitiva para casos como o dele ainda não foi feito. O caso de Roneis von Firmino Gomes, o maníaco da torre, é um exemplo quase didático, um textbook de como um trauma infantil não resolvido pode se transformar em uma compulsão homicida. Seus crimes, cometidos em Maringá, no Paraná, entre 2005 e 2015, não foram aleatórios. Foram uma reencenação simbólica, precisa e aterrorizante do evento mais devastador de sua vida. Nascido em 1975, Roneis levava uma vida dupla. Para o mundo era um homem comum, casado, pai de 2 filhos, trabalhador, atuando como segurança e vendedor. Mas por trás dessa fachada de normalidade se escondia um predador cujas ações eram governadas pela sombra de sua mãe morta. O trauma central, o evento que definiu a psique de Roneis, aconteceu quando ele tinha apenas 7 anos. Sua mãe, que era prostituta, foi brutalmente assassinada na cidade de Campo Mourão. Esse matricídio não apenas o deixou órfão, mas criou em sua mente uma associação indelével e tóxica entre a figura materna, a prostituição e a morte violenta. Após a tragédia, relatos indicam que ele passou a viver perto de torres de energia elétrica, um detalhe que, décadas mais tarde, se tornaria a assinatura macabra de seus próprios crimes. A conexão entre esse trauma e seu comportamento criminoso é direta, inegável. A escolha das vítimas, o método de assassinato e, principalmente, o local onde ele descartava os corpos, tudo ecoa o trauma original. Seus crimes eram uma compulsão patológica para reviver, controlar e, de alguma forma perversa, resolver a dor e a confusão da morte de sua mãe. Durante uma década, Roneis aterrorizou Maringá seguindo um padrão consistente e revelador. Sua vitimologia era específica. Todas as suas vítimas confirmadas eram prostitutas. Não há dúvida sobre a natureza psicológica de seus crimes. Ao atacar prostitutas, ele atacava em sua mente distorcida substitutas simbólicas de sua mãe. Era uma forma de confrontar a figura que ele associava ao afeto, mas também à vergonha e à morte. Seu método era sempre o mesmo. Ele matava por estrangulamento, frequentemente durante o ato sexual. Depois abandonava os corpos nus, sempre na mesma posição, de barriga para cima, e sempre no mesmo tipo de local, sob torres de transmissão de energia elétrica. O local, ligado diretamente à sua infância pós-traumática, transformava a cena do crime em um santuário pessoal, um altar macabro onde ele consumava seu ritual de poder e vingança. Um dos aspectos mais bizarros de seu comportamento era o que ele fazia após cada assassinato. Ele confessou à polícia que, depois de matar, colocava a mão sobre a barriga da vítima, rezava e pedia perdão a Deus. Esse ato pode ser interpretado de muitas formas. Pode sugerir um conflito interno, uma luta entre a compulsão e a culpa. No entanto, em um perfil psicopático, é mais provável que o ritual não represente remorso genuíno. Pode ser uma forma de autojustificação, um mecanismo para limpar a consciência e permitir que ele continuasse seu ciclo. Ou ainda,
uma extensão de sua fantasia de poder, onde ele não era apenas o executor, mas também uma figura divina com o poder de dar o perdão. A conexão psicológica foi confirmada por ele mesmo. Em sua confissão, Rones admitiu que no momento em que matava as prostitutas, ele projetava nelas a imagem de sua própria mãe. Seus crimes eram um matricídio simbólico e repetitivo, uma tentativa patológica de exercer controle sobre o evento que o vitimou na infância. A identificação de Rones como o maníaco da torre foi um processo lento. Inicialmente, as mortes foram tratadas como casos isolados. Foi o trabalho de um jornalista local que mudou o rumo da investigação. Cobrindo a sessão policial, o repórter notou a semelhança alarmante entre vários casos. Ele compilou um dossiê, mapeou as mortes e apresentou à polícia, que então passou a trabalhar com a hipótese de um assassino em série. Esse caso mostra o papel vital que uma imprensa investigativa e atenta pode ter. Rones foi preso em julho de 2015, aos 40 anos. Ele confessou ser o autor de pelo menos 6 assassinatos, detalhando seu modus operandi e suas motivações. O sistema judicial agiu de forma decisiva. Ele foi condenado em 5 dos 6 processos e suas penas somadas já ultrapassam 125 anos de prisão em regime fechado. Um laudo psiquiátrico confirmou seu perfil psicopático, atestando sua periculosidade. Hoje ele cumpre sua longa pena na penitenciária estadual de Maringá, o custo final de um trauma de infância que se transformou em uma década de terror. O caso dos irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira, que aterrorizaram a zona rural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, entre 1991 e 1995, é um dos mais brutais e complexos da nossa história criminal. Ele nos obriga a olhar não apenas para a mente de um assassino, mas para a dinâmica de uma dupla criminosa, para a prática da necrofilia e, fundamentalmente, para um pano de fundo de extrema pobreza, abuso e racismo. A história dos irmãos necrófilos é um lembrete sombrio de que a violência pode ser o fruto podre de uma vida inteira de exclusão. Para entender a monstruosidade de seus atos, é preciso primeiro entender o mundo de onde eles vieram. Ibrahim e Henrique cresceram em uma condição de miséria abjeta na área rural de Nova Friburgo. Seu pai era alcoólatra e espancava a mãe violentamente. Os irmãos, que também eram vítimas diretas do abuso paterno, nunca aprenderam a ler ou a escrever. Suas oportunidades de vida eram nulas. O irmão mais novo, Ibrahim, desde cedo demonstrou sinais de uma psicopatia severa. Antes de matar pessoas, ele matava animais e praticava necrofilia com suas carcaças, um comportamento que é um dos mais fortes indicadores de risco para o desenvolvimento de violência interpessoal grave. Além da disfunção familiar, eles sofriam com a discriminação racial. Eram descendentes de uma comunidade quilombola, que foi marginalizada com a chegada de colonos suíços à região. Essa combinação de abuso, pobreza, analfabetismo e racismo criou um ambiente de total desesperança. A violência extrema pode ter se tornado a única linguagem que eles conheciam, a única forma pela qual sentiam que podiam exercer algum poder em um mundo que lhes negava tudo. O patrimônio deles era a miséria e o ódio. A carreira criminosa dos irmãos se desdobrou em 2 fases. Ibrahim começou a matar sozinho em 1991, aos 16 anos. Após ser internado e depois solto, ele retomou suas atividades em 1995, desta vez com a participação de seu irmão mais velho, Henrique. A dinâmica da dupla é um ponto central de debate. Ibrahim era claramente o psicopata dominante, o líder, o instigador. Henrique, descrito como mais religioso e passivo, assumia um papel de cúmplice, talvez coagido pelo medo. Seus crimes eram de uma brutalidade desmedida. Eles invadiam fazendas e casas isoladas, atacando os moradores com as ferramentas que encontravam: facões, foices, pedras. O componente sexual era central. Após matar as vítimas femininas, Ibrahim praticava necrofilia com os cadáveres. A violência ia além do homicídio. Eles mutilavam os corpos.
Em um dos casos mais chocantes, mataram uma mulher grávida de 7 meses a golpes de facão e mutilaram sua genitália. Foram acusados de até 22 mortes, com 8 sendo comprovadas judicialmente. A onda de crimes de 1995 desencadeou uma das maiores operações de caça humana da história do BOPE, o Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. Por 4 meses, Ibrahim e Henrique se embrenharam na densa Mata Atlântica. Usando seu conhecimento da área, eles evadiram centenas de policiais. Sobreviveram roubando comida e roupas, comendo animais crus para não fazer fumaça. Em uma tática desesperada e primitiva, chegaram a espalhar o sangue de suas vítimas em seus próprios corpos para despistar os cães farejadores. A caçada terminou de forma dramática. Em dezembro de 1995, Ibrahim foi localizado e morto em um confronto com a polícia. Henrique conseguiu escapar e permaneceu foragido por mais 6 meses, até que finalmente se entregou em junho de 1996. Com Ibrahim morto, a culpa de Henrique se tornou o foco do processo. Desde o início, sua defesa foi uma só. Ele culpou o irmão morto por tudo. Disse que foi uma testemunha aterrorizada, coagida a acompanhar os crimes, mas que nunca participou. Apesar de suas alegações e da ambiguidade sobre seu papel, a justiça o considerou cúmplice e, em setembro de 2000, Henrique foi condenado a 34 anos de prisão. A história dos irmãos necrófilos permaneceu no imaginário brasileiro e a dúvida sobre a real participação de Henrique continua a ser debatida. O caso foi adaptado para o cinema no filme Macabro, que explora justamente essa ambiguidade, questionando a narrativa oficial e destacando os componentes raciais e sociais que permeiam toda essa história trágica. Ao olharmos para esses 5 casos em conjunto, começamos a ver padrões, fios sombrios que conectam histórias aparentemente distintas. Vemos como o trauma infantil é um catalisador poderoso para a violência. O abuso paterno em Douglas Baptista e nos irmãos Oliveira. A perda violenta da mãe em Ronês Gomes. A exposição à sexualidade disfuncional e a morte em José Paz Bezerra. Esses eventos não são apenas detalhes biográficos, são as sementes do mal que, em terrenos de vulnerabilidade psicológica, florescem em compulsões homicidas. Vemos também como a escolha das vítimas é sempre simbólica. As crianças de Baptista, as prostitutas de Gomes, as mulheres parecidas com a mãe de Bezerra, os impuros de Celestrino. Em cada caso, a vítima é desumanizada, transformada em um símbolo a ser destruído para a gratificação da fantasia do assassino. O valor de suas vidas é reduzido a 0 na equação da mente criminosa. E, finalmente, vemos as diferentes respostas do nosso sistema de justiça. A liberdade de Bezerra, representando um modelo legal do passado. O limbo jurídico de Celestrino, um dilema do presente. E as longas penas de Baptista e Gomes, refletindo uma abordagem mais rigorosa, focada em incapacitar esses predadores. Cada caso forçou o Brasil a confrontar suas próprias falhas, seja na proteção dos mais vulneráveis, na adequação de suas leis ou na sua capacidade de lidar com a doença mental em suas formas mais extremas. O homicídio em série pode ser raro, mas seu impacto é profundo. Estudar esses casos não é apenas revisitar o horror, é uma necessidade. É buscar entender as intersecções críticas entre trauma, doença mental e exclusão social, para que possamos, talvez, aprimorar nossas estratégias de investigação, refinar nossas leis e, quem sabe um dia, aprender a identificar e intervir antes que um novo monstro comece a sua caçada. O custo de não fazê-lo é medido em vidas perdidas e em um rastro de dor que jamais se apaga. Obrigado por ter ficado conosco até o final desta investigação profunda. Histórias como estas são difíceis, mas precisam ser contadas. Se este trabalho de análise detalhada te agregou conhecimento, por favor, deixe o seu like para que o YouTube entenda a relevância deste conteúdo. E mais importante, inscreva-se no canal O Relator Sombrio
para não perder nossos próximos documentários. Comente abaixo qual desses casos mais te chocou. Sua participação é o maior incentivo para continuarmos.